Nosso próximo convidado é um amigo querido, vice-presidente de Recursos Humanos da América Latina da Sunrise Aromas e Fragrâncias. 30 anos de experiência em RH, mentor, sponsor do programa de desenvolvimento Latam e inclusão, diversidade e inclusão, com grande experiência em Merger and Acquisition. Ele vai falar sobre harmonia artificial. Olha que tema interessante, curioso, diferente. Como assumir que existe na sua organização harmonia artificial. Vem para cá, meu amigo Douglas Gaino. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o Douglas. Obrigado, meu amigo, meu irmão. O palco é seu. Obrigado você. Obrigado você. Eu quero agradecer, começando a agradecer vocês, que plateia linda, agradecer a Escola do Caos pelo convite. Eu vou tocar num tema que é a harmonia artificial. Eu vou ter certeza que isso acontece na organização de vocês. É um tema que a gente vem trabalhando já há um tempo na minha organização. Vou falar um pouquinho da minha organização. A gente percebe que no dia a dia, né, nós não temos as conversas sinceras dentro da organização. Eu acho que vocês já tiveram situações em que todo mundo sai de uma reunião se abraçando, falando que bacana, parando no cafezinho, que legal, e aí vão para suas áreas e nada acontece, né? Aquilo não acontece, ficou tudo lá dentro da sala de reunião. É isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. Meu nome é Douglas Gaino, como o Alberto já comentou, eu tenho 30 anos de experiência na área de recursos humanos, sou focado no programa de desenvolvimento da liderança na América Latina e sou sponsor de diversidade e inclusão. O que é importante mencionar, eu quero só dar um pano de fundo para vocês. A Sunrise é uma empresa de aromas e fragrâncias. Nós estamos presentes em mais de 100 países ao redor do mundo. Isso traz para nós uma pluralidade, não só de multicultural, mas também de você entender que cada país e cada organização dentro desse país tem o seu traço cultural. E esse traço cultural, às vezes, faz com que você tenha maneiras diferentes de agir. Aqui na América Latina, eu sou o Head de Recursos Humanos. Eu tenho responsabilidade sobre 11 sites espalhados em 6 países. Então, a equipe, isso é uma coisa muito interessante, porque a equipe de Recursos Humanos, ela tem a necessidade de entender um pouco mais como é lidar com esse traço cultural e como é que você entra no ponto para bloquear e passar da harmonia artificial para a conversa sincera, para as escolhas conscientes. Então essa é uma possibilidade que a minha equipe de recursos humanos dentro da América Latina tem e que eu acho que é muito rico para nós como seres humanos e principalmente para essa nova geração que está chegando na organização. Essa nova geração precisa entender os bloqueios e as barreiras que a gente encontra dentro da empresa, né? Vocês que estão nas organizações sabem que isso acontece, realmente acontece, né? Nossa organização está pautada em 2 grandes divisões, uma de aromas, outra de fragrâncias. São 2 business subdivididos em 4 business dentro de aromas, que é food and beverage, pet food, aqua e probióticos. E dentro da área de scent and care, nós temos fragrâncias, cosmetic ingredients e aromamólicos. Então, por que eu trago esse slide? Para vocês entenderem que as áreas corporativas administram toda a organização. E isso faz com que você tenha que ter acordos e conversas sinceras. Vocês vão ouvir muito eu falar isso, em conversas sinceras. Nós temos que ter autenticidade na organização. Nós temos que ser autênticos. Nós não temos, eu estava comentando agora há pouco com a Amanda e com o Alberto, que nós não temos um botãozinho de turn on, turn off, né? Eu chego em casa, eu desligo do trabalho, eu chego no trabalho, eu desligo de casa. A mesma coisa é quando a gente deixa alguma reunião ou algumas decisões que são tomadas no colegiado e que eu devo implementar essas decisões. Então, eu não posso vestir essa roupagem da harmonia artificial. Da onde veio essa questão da harmonia artificial? Vocês conhecem o Patrick Lencioni. Eu acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver esse livro ou ter contato com esse livro. Se não, eu recomendo que vocês leiam e vejam, que é muito rico. Ele fala uma coisa que assim, não são as finanças, não é estratégia, não é tecnologia, né, que move a organização. O que continua a resultar mais vantagem competitiva é o trabalho em equipe. E o trabalho em equipe
ele tem um viés que é composto por seres humanos. E os seres humanos, nós seres humanos, somos imperfeitos. Alguém tem dúvida que nós somos imperfeitos? Nós não somos uma pessoa exata, eu não sou 100%. Eu costumo dizer que o 100% é só um referencial. Né? Eu trabalho para atingir 80%, aí eu fico feliz. O 100% é um referencial. Outra coisa interessante que eu quero comentar aqui, que como nós não somos perfeitos, nós temos nossas preferências, nós temos nossos gestos, nós temos nossos amigos dentro da organização. Então tudo isso faz com que eu, às vezes, não seja autêntico nas minhas decisões. Eu visto uma roupa dentro de uma sala de reunião e quando eu saio de lá, eu visto outra roupa e eu passo uma imagem, que é essa imagem que quebra o crescimento da organização, o crescimento das empresas, que eu chamo de harmonia artificial. Nós passamos por dois momentos, né? No passado a gente tinha o VUCA, que todo mundo já viu muito, que era volátil, incerto, complexo. E nós estamos vivendo agora o mundo Bunny, que é frágil, ansioso, não linear, veja que importante, não linear, né? E incompreensível. Ou seja, incompreensível. Às vezes você não vai ter todas as respostas. Às vezes você vai ter que se adaptar a um novo modelo. Às vezes você vai ter que olhar para a ideia que alguém colocou na mesa e falar, puxa, essa é a melhor decisão. Por quê? Porque tem um bem comum dentro das organizações, que é o propósito da organização. O propósito da organização, ele está em primeiro lugar. Eu não trabalho para a organização, eu trabalho pela organização. Né? Os meus propósitos têm que estar alinhados com os propósitos da organização. E nesse novo modelo, nesse novo modelo do Bunny, tem uma coisa que vocês podem ver que é facilita novas perspectivas. O que isso quer dizer? Facilita novas perspectivas pressupõe que você precisa se renovar, você precisa mudar às vezes de posição. Eu participo do board da organização hoje na América Latina. Nós tomamos decisões que afetam todos os países. Às vezes, a decisão que eu gostaria não é aquela que foi tomada, mas nós temos um acordo entre nós, executivos da organização. Quando aquela decisão não era a que eu votei, eu apoio, eu assumo, e quando eu saio de lá e vou para implementar aquilo, eu implemento como se fosse minha. Porque na verdade ela é minha, porque eu trabalho pela organização. Eu não sou dono daquilo. Não é porque de alguma maneira, a minha decisão não foi escolhida, que eu vou, e vocês já devem ter visto isso dentro da organização, que eu vou chegar dentro da minha área, e isso acontece, e falar assim, olha, eles votaram lá, não era meu voto, então, vamos implementar, mas vamos implementar devagarzinho, porque eu acho que isso aqui não vai dar certo. Alguém já viu isso acontecer nas organizações? Que às vezes fala assim, isso não vai dar certo, né? Então eu faço um corpo mole. E o que a gente quer é que as pessoas sejam, de novo, né, autênticas, ou seja, rompe essa barreira. E como é que você faz com que isso aconteça, né? Se a gente pegar o conceito das duas palavras e somar os dois conceitos, vocês podem olhar no Google, no Wikipedia, vocês vão ver. Harmonia artificial é ausência de conflito. As pessoas não querem conflito, principalmente a nova geração que está chegando na organização. Eles não gostam de conflito, eles são pessoas que estão num outro modelo. E artificial quer dizer postiço. Olha que interessante, uma das definições que está no Wikipedia, né? Produzido pela mão do homem. Que interessante isso, né? Então, quando eu junto as duas coisas, né, eu falo harmonia artificial, ou seja, ausência de conflito, mas o conflito é produzido pelas mãos do homem. Isso traz para nós, quando a gente olha para o modelo do Patrick Lencioni, isso traz para nós quais são as dificuldades de você avançar. Nós começamos a trabalhar muito fortemente nisso, porque desenhamos um plano de equipes de alta performance. E para a equipe de alta performance, nós começamos a trabalhar na base da pirâmide, na confiança. E nós percebemos que as coisas não avançavam. E um dos elementos que travava
né, que não permitia que a coisa avançasse, era a questão da harmonia artificial. E nós começamos a desenvolver, uma conversa mais ampla, uma conversa mais sincera dentro da organização, entre as lideranças, né? Esse mundo trouxe para nós 3 palavras que a gente coloca muito em evidência. As 3 palavras começam com D. Uma é discutir. Quando você vai discutir, você não está respeitando o outro, você está discutindo, você não tem um propósito. A segunda palavra é debater. Debater é quando você espera que alguém vai vencer. Um debate, alguém vai vencer. Isso é terrível para a organização, quando você entra nesse quesito. O que nós reforçamos e o que a gente acredita é no diálogo. Ou seja, quando eu diálogo, eu respeito a opinião do outro, eu escuto o outro me escuta, eu não tenho necessidade de reproduzir argumentos para derrubar o argumento do outro, ou seja, aí a comunicação fica fluida. Quando a comunicação fica fluida e eu já tenho a base, como vocês podem ver, que é a confiança já estabelecido, eu consigo tomar decisões no colegiado, eu consigo fazer com que as equipes se interajam um pouco mais. Hoje, o nosso grande foco é na liderança. O programa de liderança e de desenvolvimento da liderança, ele traz um modelo, um guia de liderança para que a gente rompa com essa questão da harmonia artificial. Eu não posso mais dizer uma coisa e agir de outra forma. Encontrar com meus colegas, com meus executivos, com meus diretores no cafezinho, dar tapinha nas costas, tá tudo bem, que bacana. Quando eu volto para minha área, eu volto e eu continuo fazendo aquilo da maneira que eu achava que eu tinha que fazer. Isso não é trabalhar pela organização. Nós temos um propósito, de novo, vou lembrar todo mundo, o nosso propósito é trabalhar focado no sucesso da organização, porque quando a organização tem sucesso, o restante, todos os programas que estão conectados com isso, também avançam. Quantas vezes vocês não viram na organização de vocês, os líderes têm perfis diferentes, você tem áreas A e área B, e você vê uma ação diferente em cada uma das áreas. Isso já aconteceu com vocês, tenho absoluta certeza. Quando você estabelece alguns critérios, e um deles e vocês vão ouvir muito eu falar isso, a conversa sincera e as escolhas conscientes, você começa a trazer as duas áreas para um range mínimo, onde você consegue atuar e você consegue ir desmistificando a harmonia artificial dentro da organização. Vocês já devem ter visto esse efeito gravata na organização de vocês. A área A não se relaciona com a área B. Então, a área A fica lá no segundo andar do prédio, a área B no terceiro andar do prédio, ou todos no mesmo andar, mas um numa sala, outra sala, muitas vezes provocado pela gestão, porque os dois líderes das duas áreas não conseguem ter uma conversa sincera e uma escolha consciente, e isso afeta o relacionamento das duas áreas. Mas nós temos relações, amizades dentro da organização. Como fica aquela pessoa que trabalha no workstation dele lá no segundo andar, mas ele é amigo do cara que trabalha no terceiro andar, e ele fala assim, cara, mas a gente não... Talvez a gente vai se ver lá na festa final de ano, conversar um pouco, porque se eu conversar com você, eu acho que meu chefe aqui acho que não vai achar que é legal, capaz de eu ser prejudicado. Por isso que eu trago novamente a atenção para a questão do desenvolvimento da liderança, para essas conversas sinceras e escolhas conscientes. Vocês vão ouvir muito eu falar isso, porque isso para mim quebra a harmonia artificial. E o quebrar a harmonia artificial é você acessar, todos nós temos um diálogo interno. Esse diálogo interno é quando eu consigo atravessar a bolha que as pessoas estão e acesso você por inteiro. Eu não vou conseguir fazer isso com esse meu colega que está aqui na minha frente, porque eu não conheço ele. Mas eu vou fazer isso a partir do momento que eu começo a me relacionar mais com as pessoas, que eu começo a entender que a relação de confiança vai me permitir aí eu dizer não, falar assim, cara, não é por aí, cara, não é assim. Essa nova geração que está chegando na organização, eles querem papo reto,
eles querem decisões rápidas, eles não querem, ninguém mais tem espaço nas organizações para mimimi, nem tem mais espaço para ser vítima disso, vítima daquilo. O que a gente precisa é trabalhar em prol de um propósito maior. E a Denise Sabe trouxe muito bem a questão da felicidade, né? A gente passa 34% ou 35%, se eu não me engano, eu estava escutando a palestra dela, quem ouviu a palestra dela, 34% ou 35% do nosso tempo no trabalho. Então a gente precisa ser feliz no trabalho. Imagine você viver num ambiente onde as coisas são artificiais. Isso eu não consigo trabalhar. Eu reforço que a falta de harmonia entre os líderes afeta as áreas, cria um efeito cascata e vai afetando até o colaborador que está num posto menor, e ele, às vezes ele nem entende por que ele está tão irritado, ou por que ele fica tão irritado em ouvir o nome ou ouvir alguma coisa de uma outra área. Às vezes ele acaba não entendendo isso. E muito disso é disputa de poder na organização. Não tem mais espaço. O gestor que disputa poder na organização está fardado a um insucesso, né? Não vai ter espaço, não vai progredir, né? O que a gente tem feito muito fortemente é criar embaixadores dentro das áreas para que você consiga fazer essa mudança, provocar essa mudança de gestão. E também você tem que preparar o ambiente e entender que o ambiente tem que estar um ambiente seguro para ter essas conversas conscientes, né? Porque o que acontece? A cada vez existe um turnover natural dentro da organização. As pessoas que vão chegando e vão encontrando esse viés cultural e vai contaminando os novos colaboradores. Isso acontece, não só na minha organização, mas eu acho que na organização de vocês. Então, a nossa mensagem para romper isso e assumir que isso existe na organização, é preciso sim ter conversas sinceras. É olhar no olho e dizer assim, cara, eu não gostei disso. Cara, eu não concordo com isso. Mas se você tem que passar por isso, porque em prol do propósito maior da organização, eu vou apoiar você, eu estou junto com você, eu faço essa escolha, minha escolha é consciente e eu estou seguro do impacto. O meu impacto é conhecido do que vai acontecer. Óbvio que às vezes vai acontecer, a gente não controla todos os impactos. Às vezes você vai ter impactos que não são controláveis. O Rancharan, eu acho que vocês conhecem, eu conecto muito essa questão da pirâmide do Lencioni, da harmonia artificial, com esse livro do Rancharan, porque ele traz, além de outros conceitos importantes nesse livro dele, ele traz 3 pontos principais para mim. Primeiro, o foco no essencial. Quando você foca no essencial, você não abre espaço para outras coisas que vão te atrapalhar. Por quê? Porque você está focado naquilo que você precisa. O segundo é foco no business. Você tem que entender o que o business precisa. A área de recursos humanos, não é mais uma área de suporte, ela é uma área de decisão junto com o business. Se a organização ainda vê a área de recursos humanos como suporte, a organização precisa repensar. A área de recursos humanos senta no board da organização, toma as decisões. Por quê? Porque muitas decisões estão focadas no business. E o terceiro ponto, que é uma engrenagem que ajuda a movimentar todo esse trabalho, é o talento social. O que é o talento social? É como é que eu me relaciono dentro da organização, como é que eu crio, como é que eu articulo as coisas dentro da organização. O dia que os executivos e os profissionais de todas as áreas, e especialmente da área de recursos humanos, descobrirem que através da articulação, através dos relacionamentos internos, a gente resolve seguramente 50% dos problemas que a gente tem nas organizações. Simplesmente em você se relacionar, em você estar aberto para as pessoas, aberto para conversar, ir lá, tomar um café, entender, conversar, se abrir, romper a barreira e não deixar que isso cresça dentro de você. Caminhando para o final da minha apresentação para vocês hoje, né, nós temos como assumir hoje na organização, se o top management, nós temos como assumir a harmonia artificial que existe e começar a trabalhar nisso, se o top management quiser, eles têm que querer
O board da organização precisa querer falar assim, ó, aqui nós precisamos ser mais transparentes, aqui nós precisamos ser mais abertos, aqui nós temos que ser mais sinceros, aqui nós temos um ambiente de escuta protegida. Né? Eu não quero que as coisas saiam daqui e as conversas de corredores. Conversas de corredores, o corredor é parte dentro da empresa. Não existe o corredor e aqui dentro. A empresa é um órgão único. E outro ponto importante é que o middle management é uma rica fonte de transformação, de informação e de alavancagem para você acelerar a mudança. Esse grupo dentro da sua organização, percebam isso, eles têm um poder inacreditável. São eles que podem mover as suas mudanças, são eles que são grandes parceiros da área de recursos humanos e fazem com que vocês quebrem e assumam e ajudem a sua organização a assumir a questão da harmonia artificial e diminuir isso. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado, vocês têm meu contato, espero ter passado para vocês essa informação e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade e aproveito para agradecer toda a minha equipe de recursos humanos da América Latina e em especial a Alessandra Stoffer, que é nossa Talent Acquisition para a América Latina, e a Rebeca Eliseu, que é nossa Talent Management para a América Latina. Muito obrigado. Thank you.